lá? Então hoje a gente começa o mais difícil. Não tem para onde correr, não tem como aliviar, não tem como dizer que é fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil nem para quem gosta, certo? Ao final dessa aula, a gente segura para conversar sobre o resultado das provas, certo? Então a gente começa hoje sobre semiologia do sistema nervoso, tá? Então, sistema nervoso ele requer uma abordagem geral muito detalhada, né? Por quê? De maneira geral, a neurologia como ciência, né, é uma especialidade que ela é muito barata em termos de equipamento que você precisa ter para trabalhar. Porque o principal equipamento do neurologista é a própria cabeça dele, certo? A neurologia, de um modo geral, ela depende daquilo que se avalia, daquilo que se vê e daquilo que o paciente apresenta. Mas é importante que você tenha um conhecimento muito bacana sobre neurofisiologia, muito bacana sobre anatomia funcional, para daí partir para a semiologia. Não tem para onde correr. Se todas as outras eu bato na tecla nessa questão de avaliar o paciente como um todo e revisar fisiologia e anatomia, na neurologia não é diferente. E por que não é diferente? Porque é igual aos demais e ainda tem um detalhe. Neurologia está muito no detalhe, certo? Então isso vocês têm que ter muito na cabeça de vocês. Juntando esses conceitos e os métodos, a gente faz a avaliação do paciente, certo? Então, a gente vai fazer anamnese, exame físico geral, exame neurológico, para daí estabelecermos os nossos diagnósticos diferenciais e determinar a localização da lesão. Sem fazer isso, você não fez nada. Nada. Fazer exame neurológico para o paciente e dizer assim, esse paciente é neuro. Você não fez nada. Certo? Isso tem que ficar muito claro na mente de todos vocês. A chave da neurologia é o exame neurológico e a localização da lesão. Certo? Isso pertence ao clínico geral e pertence ao neurologista. Tem que fazer. Só em pequenos, qualquer espécie. Por quê? Porque os nossos pacientes eles não falam. A menos que você seja Dr. Dolittle. Como eu não conheço nenhum, então está tudo certo. O animal não fala, mas o corpo dele fala. Certo? Então, o corpo dele dá sinais e indícios e eles precisam ser avaliados de forma intrínseca, tá? Com muita veemência e muita sensibilidade, porque por vezes esses animais eles não estão no melhor dos estados quando vêm ser avaliados por nós. Por vezes estão agitados ou alguma coisa assim. Então, por vezes essa avaliação é muito difícil, pelo próprio estado geral do animal, certo? E óbvio, a avaliação comportamental também está dentro da avaliação neurológica, tá? Para daí a gente solicitar exames complementares, como diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, sorologia ou biópsias. A gente nunca começa daqui. A gente parte daqui, exame neurológico, diagnósticos diferenciais e localização da lesão. Por quê? Porque tem doença que eu posso coletar líquor. Tem doença que não precisa. Tem doença que eu vou fazer biópsia no sistema nervoso central. Tem doença que eu não vou. Tem doença que eu vou fazer do periférico. Tem doença que eu vou fazer biópsia muscular ou até mesmo para tentar pegar a junção neuromuscular, uma doença de junção neuromuscular. Pode ser. Quem define isso? Exame neurológico. Certo? Sair daqui sem ter pelo menos uma noção de exame neurológico é complicado para vocês. E quando eu digo daqui, não é só dessa disciplina, não. É da faculdade. Tá? Muita gente apanha no exame neurológico. Apanha mesmo. Mas se você não souber fazer, você está comendo bola e pode dar problema para você. Porque a neurologia ela depende muito de assertividade em termos de atuação com o paciente. Porque se você não é assertivo,
por vezes você não somente assertivo no sentido de ser preciso e direto ao ponto, você por vezes não chega no diagnóstico e o paciente ou perece ou fica com sequela. Deu para entender? Pesou o clima, né? Pois é para pesar mesmo, certo? Que é para entender que aqui é extremamente importante, tá? Não é essa galera aqui, é essa galera aqui, tá? Beleza. Então, a partir da decisão de localização da lesão, diagnósticos diferenciais e a decisão de quais exames complementares a gente vai realizar, a gente estabelece um diagnóstico, seja ele nosológico ou terapêutico, e, ao mesmo tempo, estabelece um tratamento. Por vezes, o tratamento é paliativo, por vezes, o tratamento é conservativo, por vezes, o tratamento é agressivo, mesmo o paciente em emergência. Exemplo, AVE hemorrágico. Se você for conservador e não pensar na possibilidade de abrir a cabeça do animal, pode ser que dê problema. Ou fazer uma cirurgia com cateterismo, né? Intervenção cirúrgica, mesmo no paciente crítico, por vezes é necessário, certo? Mas para decidir isso, olha quantas etapas você teve que passar. Ah, pode ser que faça outra coisa, beleza. E isso acontece todos os dias, seja na medicina humana, seja na medicina veterinária. Quer saber disso? Faça o seguinte, compra uma cadeira de praia e sente na entrada do hospital de trauma. É o dia inteiro. E a galera que gosta de andar de moto aqui, usem a porcaria do capacete. O chão de areia não é feito de borracha, nem de pula-pula. Quer ser vítima da sua própria escolha? Fique andando sem capacete. Aí pode o nego olhar para mim e falar assim, professor, mas o senhor fuma. Mas eu estou jogando cara ou coroa no longo da minha vida. Você, quando sai de casa e sobe numa moto, você está jogando cara ou coroa com a sua vida naquele dia, naquele momento. Pense nisso. Use capacete. Não seja trouxa, não. Eu vou tomar tiro da polícia. Não vai não, cara. Não vai não. Certo? Não seja idiota, não seja Maria vai com as outras. Sua mãe diria para você, você não é todo mundo. Pense 1000 vezes antes de subir numa porcaria de uma moto sem usar capacete. Certo? Estou falando isso não é nem como professor, não, é como pai. Eu não quero enterrar um filho meu, uma filha minha, porque caiu de uma moto e bateu a cabeça. E eu espero que os pais de vocês também não queiram fazer isso. Pensem nisso. Certo? Por vezes o pessoal passa e eu grito, ó o capacete, na brincadeira. Mas aqui eu estou falando sério, não estou brincando não. Tá? Pensem nisso. Beleza. Então, a divisão básica do sistema nervoso central, anatomicamente falando, é em central e periférico, onde central consiste no cérebro, cerebelo e medula, cérebro, tronco cerebral, cerebelo e medula, e o periférico é tudo que tiver para fora da medula, ou seja, os nervos saíram do crânio ou da medula, acabou, é periférico. Então, saiu do crânio ou da medula até placa motora, periférico, certo? Bom, no sistema nervoso central, a gente divide o encéfalo nesses 3 pontos, cérebro, cerebelo e tronco cefálico, e a medula espinhal. E o cérebro, ele também tem suas divisões, né? Então, o cérebro, propriamente dito, que são os hemisférios cerebrais, é dividido em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico compreende o mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então, cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo e tronco encefálico em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Isso tudo está lá na anatomia, é só uma revisão rápida, eu vou correndinho mesmo, não tem problema. Mas, óbvio, vocês têm aula gravada, tem a chance de olhar novamente, assiste no 0.3 e é nóis, tá? E livro, tá? O livro de Sêmio é muito bom? É muito bom. Mas eu vou mais a fundo. O livro do Ronaldo Casimiro é melhor ainda. Para esse aqui, exame neurológico é 1000 vezes melhor. Vá por mim. Certo? Ok, é um verdinho. Bom,
Então, as divisões do encéfalo, o córtex e os núcleos da base são o telencéfalo. Isso que está em azul aqui, ó, é o diencéfalo. Então, aqui tem glândula pineal, hipotálamo. A pontinha aqui embaixo aqui seria a hipófise, mas aí ela fica no crânio quando arranca o cérebro. E aqui é exatamente onde cruza o quê? Que vem do olho. Qual é o nome dessa estrutura? Quiasma óptico. Certo? O cerebelo é essa bolinha aqui atrás. O que o cerebelo faz? Faz a coordenação motora fina. O que o córtex pensa em fazer, quem coordena a sintonia fina é justamente o cerebelo. Tá? E o tronco encefálico, que compreende o mesencéfalo, ponte e bulbo. Terminou o bulbo, daqui para trás é o quê? Medula. Tá? Então, o telencéfalo ou os hemisférios cerebrais compreendem os lobos e os núcleos da base. Tá? Então, o lobo frontal é o chamado córtex motor. Quero andar para frente. Quem pensou isso? Córtex frontal. Lobo piriforme são as terminações do trato olfatório, né? O primeiro par de nervo craniano. Olfatório é exatamente por onde ele entra. Lobo parietal, que é esse aqui do ladinho, tá? Lobo parietal, ele é somatosensorial, propriocepção e nocicepção, a propriocepção consciente, tá? Lobo temporal, que é esse aqui mais lateralizado, ele pega a audição e os centros de controle do equilíbrio, porque compreende o aparelho vestibular, tá? E o lobo occipital, que é aqui atrás, é quem controla a visão. O olho vê, o lobo occipital enxerga. Certo? Deu para entender esse jargão? Você leva isso aí e você entende que é lobo occipital quem traduz o sinal. Certo? Beleza. Núcleos da base, manutenção do tônus muscular e controle da atividade motora. Então, o córtex motor pensa, quem conduz o tônus e controla essa atividade é os núcleos da base, e quem faz a sintonia do movimento é o cerebelo. Beleza. Diencéfalo. No diencéfalo tem o hipotálamo, então tem lá o controle do sistema nervoso autônomo, centro da sede, centro da fome, da temperatura, comportamento. Endócrino, a hipófise está logo lá embaixo e na frente dele cruza o quiasma óptico. O tálamo. O tálamo é a estrutura que compreende também a coordenação da propriocepção, tá? Junto com quem? Lobo parietal. E o epitálamo é onde está a glândula pineal, que secreta melatonina, que coordena os ciclos de sono e vigília, tá? Então, ciclos de sono e vigília são regulação e contrarregulação da glândula pineal e da produção do cortisol. Então, é basicamente contrarregulação entre melatonina e cortisol, certo? São hormônios que eles atuam de forma contrária. E o subtálamo, tá? É o núcleo ou núcleo subtalâmico, ele faz o controle motor. Esse cara é o que faz o freio dos movimentos bruscos. Então você chega, opa, eita! Não. Quem fez isso? Subtálamo. Aqui é o ponto principal onde a lesão nos pacientes com mal de Parkinson, humano. E também é aqui onde se colocam transdutores quando se quer fazer controle, interface cérebro-máquina de paciente que tem doença de Parkinson. Haja vista, Neuralink. Já ouviram falar de Neuralink? Do Elon Musk? Pois é. Bom, então, subtálamo.
É justamente quem controla. Opa, não vou não, para aí, campeão. Tu quer ir, mas tu quer frear o movimento do controle motor. Então, freio dos movimentos indesejáveis. Certo? Perdeu o controle, treme. Certo? Beleza. Mesencéfalo. No mesencéfalo está lá a origem do terceiro e quarto pares de nervos cranianos. A ponte é a porção intermediária entre o tronco encefálico e a origem do quinto par de nervo craniano, certo? O bulbo é a origem do sexto ao 12º par de nervo craniano. É importante saber disso? Sim ou não? Sim. Por quê? Se eu tenho uma lesão no quinto par de nervo craniano, que é qual nervo? Trigêmeo. Aonde está a lesão? Pode ser periférico do trigêmeo ou pode ser no tronco encefálico na região de ponte. Olha aí a localização da lesão. Certo? Cerebelo. Nos animais, né? Eles se localizam dorsalmente ao tronco encefálico, ó, ele está lá em cima. E nos seres humanos, é dorsal no sentido de que, na verdade, ele está ventral ao próprio hemisfério cerebral, no ser humano. E nos primatas, ele também tem uma posição mais ou menos parecida, né? É malemar a exceção da regra. Mas nos quadrupedais, de um modo geral, eles são assim, certo? Dorsal ao tronco encefálico, tá? Então, tem o vermes do cerebelo, que é aquele vermezinho que passa bem no meio, parece um dedo, assim, ó. Tchá! E tem os hemisférios cerebelares, certo? Ele é o centro controlador motricial, tônus do equilíbrio, postural, propriocepção inconsciente. É eu saber que se eu for empurrado para cá, opa, esse pé tem que vir para cá para equilibrar, certo? É eu saber que eu posso movimentar para cá e não tem nada aqui atrás, ó, eu não vou botar para trás, entendeu? É eu ter noção do espaço de forma inconsciente. É o que também coordenado, visão, vestibular, mais cerebelo, é o que faz eu subir a escada, essa propriocepção inconsciente. Você não precisa ficar necessariamente olhando para a escada para simplesmente subir ela. Isso é propriocepção inconsciente. Tá? Consciente é eu ficar olhando e subindo, tentando medir. É eu fazer isso aqui, opa, aqui. Outra coisa é eu ser empurrado e equilibrar lá. Quem coordena isso? Cerebelo, mais o equilíbrio. Quem diz, ó, tá certo, beleza. Quem sinaliza o tá certo é aparelho vestibular, certo? Ouvido. E aí vem os bons, maravilhosos, ou para alguns, desgraçados pares de nervos cranianos. Aqui é um troço que, se você não aprendeu na anatomia, na neurologia você vai apanhar. Muito. Tem que saber? Tem. Por quê? Levando em consideração primeiro e segundo par de nervo craniano, que é olfatório e óptico, todos os demais estão no tronco encefálico. Se todos os demais estão no tronco encefálico, você precisa saber qual é qual. E, óbvio, podemos filar pela tabelinha? Podemos. Mas, tirando os dois primeiros, que um está no telencéfalo e o outro cruza ali no diencéfalo, entra pelo diencéfalo para ir para... Eita! Eu estou querendo falar núcleo supraóptico, mas não é núcleo supraóptico. Esqueci, deu branco agora. Mas que cruza no diencéfalo e adentra para ir para o lobo occipital, que aqui é o óptico, todos os demais estão no tronco encefálico. Então, localização do terceiro ao 12º par da lesão, ou é uma lesão periférica, ou é em tronco encefálico. Certo? Por exemplo, um ramo facial do nervo trigêmeo. É um ramo facial, não é tronco encefálico. Agora, se todos os pontos do nervo trigêmeo, de avaliação do ponto do nervo trigêmeo estão afetados e você tem uma suspeita de algo intracraniano, então é tronco encefálico. Beleza. Ok. Então,
essa tabelinha, eu não vou falar um por um, vocês já viram isso na anatomia. Peguem uma peça de cérebro, vai lá, olha, vê as origens de cada um e o que cada um faz. Tem uma decorebinha aqui desgraçada, que é esse negócio de sensitivo, motor e misto. Tem. Separe quem é sensitivo num canto, separe quem é misto no outro canto e motor em outro canto. Saiba qual é qual e o que cada um faz. E depois trabalha a testagem. Não tem outro jeito de aprender isso. É esse e acabou. Ou então você faz na sequência. Sensitivo, sensitivo, motor, motor. Misto, sensitivo, misto, motor, motor. Mas aí, se alguém arrotar do teu lado, tu esquece. Certo? Beleza. Aqui, a melhor forma de você aprender isso aqui, joga no YouTube depois da aula prática, pega um bicho e vai fazendo. Só aprende fazendo. Não tem outro jeito. Certo? Não tem outro jeito. Eu posso mentir para você e dizer, não, é fácil. Mas você, no fundo, sabe que não é, porque vocês já pagaram a anatomia. Certo? Beleza. Bom, então, esse danado aqui a gente vai ver lá na prática. Certo? Na prática a gente vê. Certo? Então, as localizações das lesões ou síndromes neurológicas, elas são classificadas em intracranianas e extracranianas. Intracraniana, obviamente, é dentro do crânio. Extracraniana é fora. Óbvio, né? É óbvio. Mas não tão óbvio assim. De certo modo, é óbvio. Mas, até você entender cada qual no seu cada qual, não é tão óbvio assim, não. Certo? Aí eu assumo que não é tão óbvio assim. Bom, qual o nome que a gente dá para cada uma? A gente dá o nome de acordo de onde é a lesão. Se a lesão é tálamo cortical, o nome da síndrome é prosencefálica, porque está no prosencéfalo. Uau! Se for no mesencéfalo, o nome da síndrome é mesencefálica. Se for na ponte ou no bulbo, aqui está errado. É pontinobulbar. Se for cerebelo, síndrome cerebelar. Se for em aparelho vestibular, é síndrome vestibular central ou periférica. No caso dessa daqui, a central é intracraniana, a periférica é extracraniana. Certo? Síndrome vestibular é só você lembrar daquele cão com otite que ficou com carinha de... ele virou a cabecinha assim. Começou a rodar depois que teve otite. É esse mesmo? Pode ser síndrome vestibular central, pode ser síndrome vestibular periférica. Geralmente, uma central é decorrente de uma periférica que piorou. A gente já chega lá. Não adianta a desgraça. Vá uma coisinha de cada vez. E já digo logo, síndrome vestibular é extremamente importante. Todas essas síndromes, vocês saberem a localização, o que é, cada qual, cada função, é extremamente importante. E síndrome vestibular central e periférica também. Faça um quadrinho. Síndrome vestibular central, sinais. Síndrome vestibular periférica, sinais. Não tem outro jeito, é escrever e botar no papel. Certo? Beleza. As síndromes medulares e as síndromes periféricas, todas essas são extracranianas. Tá. Aí agora, um jeito fácil de você saber uma e outra. Diga. Pontinobulbar. Aqui no slide está pontinomedular. Está errado, é pontinobulbar. Tá? Diga. A síndrome vestibular periférica é extracraniana. Periférica é extracraniana. Periférica, tá aqui. Central, tá no centro. Certo?
Ok. Bom, para saber se é intracraniana ou extracraniana, agora que você sabe qual é qual, os nomes e tudo mais, você só precisa responder 3 perguntinhas. Só isso. Primeira perguntinha. Nível de consciência do animal está preservado? Escolha, sim ou não? Não. Beleza. Segunda pergunta. Tem resposta de ameaça, sim ou não? Terceira. Tem alteração de pares de nervos cranianos, sim ou não? Sim. Pronto, você deu 3 respostas sim. Lesões intracranianas causam alterações nestes testes. Basta uma resposta que diga que tem alteração. Então, tem alteração de nível de comportamento? Sim. Tem alteração de resposta de ameaça? Sim. Tem reflexo de nervo craniano alterado? Não. Aí a única que é não é do reflexo de nervo craniano. Então, tem alteração? Sim. Tem alteração? Tem. Então, pronto. Intracraniana. Alterações de locomoção. O café de hoje é mais vagabundinho. É preto, normal. É. Esse aí é patrocínio Aduf, que aí foi o café do negócio lá da palestra do Dia da Mulher. Tchau. É o café daqui mesmo, da universidade? É. Não é daqui da universidade, não. É São Brás. Eita, fiz propaganda. Bom, vamos lá. Alterações de locomoção. Déficit proprioceptivo. Com testes neurológicos, com estes testes aqui, normais, geralmente é extracraniano. Tem que diferenciar de alterações em medula espinhal, seja trauma, seja infecção, seja o que for, ou sistema nervoso periférico, ou junção neuromuscular. Exemplos de doenças de junção neuromuscular: botulismo, tétano e miastenia graves. Miastenia graves. Certo? Bom, síndrome prosencefálica. O que tem nessa chatinha? Alterações de comportamento? Com certeza. Estado mental alterado? Com certeza. Andar em círculo? Por vezes, sim. Só que o andar em círculos da síndrome tálamo-cortical é sempre contralateral. Teve AVE isquêmico hemorrágico no tálamo-córtex direito. Quem para de mexer é o teu braço esquerdo. A tua cara do lado esquerdo fica feia. Certo? Sempre que falar de alteração de marcha, andar compulsivo não, andar compulsivo ele anda sem parar. Aí ele bate no canto, para e volta de novo. O cachorro. Ou o gato. Certo? Ou o cavalo. Head press, que é comprimir a cabeça contra alguma estrutura. Déficit motor proprioceptivo, contralateral. Contralateral. Não se esqueça disso. Certo? Déficit de resposta de ameaça ou amaurose. Aí, semestre passado, uma menina perguntou o que era amaurose. Eu, putz, esqueci. Cegueira central. Amaurose. Tá? Déficit de resposta de ameaça ou amaurose. Cegueira central. Tá? E o campeão de todos, crises epilépticas. Crises epilépticas geralmente são síndromes prosencefálicas. Sim. Certo? Vamos lá para o diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, hipófise e quiasma óptico. Tálamo é a ponte da consciência. Tá? O tálamo é a estrutura que interconecta os 2 hemisférios cerebrais. Então, por exemplo, na psicologia, antigamente se falava de pessoas de cérebro direito e cérebro esquerdo.
para dizer pessoas que têm mais capacidade analítica e pessoas que têm mais capacidade criativa, né? E assim, existem tendências, inclusive relacionadas ao sexo, mais para um lado do que para outro. Tem pessoas que desenvolvem os dois lados do cérebro por igual e têm ambas as capacidades, né? Mas nenhuma habilidade é impassível de ser aprendida. Uma pessoa que não sabe desenhar é totalmente capaz de aprender a desenhar. Basta que ela faça o quê? Desenho, treine, certo? Pessoas que não têm capacidade analítica acurada, mesmo assim, ela não é uma pessoa lesa. Ela pode aprender a fazer uma análise, sim. Toda pessoa é capaz de fazer atividade analítica. E quando eu digo analítica, é a apreciação às ciências exatas. Já percebeu que geralmente quem gosta de ciências exatas é péssimo com habilidades emocionais? Muita gente é assim. Na matemática, o cara é chefe na matemática, mas bota ele para conversar com a mulher, ele se perde. Ou com outro cara. Enfim, essas habilidades, e eu estou trazendo para o ser humano um exemplo para que você raciocine e pense no animal. Então, essas habilidades elas são perfeitamente aprendidas. E as interconexões entre hemisférios cerebrais acontecem aqui. Certo? Então, é a ponte da consciência. Além disso, ela não somente interconecta parcialmente, tem outra local onde tem decussação e interconexão, tá? Mas ela controla o estado mental, então estar alerta, certo? Ciclo de sono e vigília, porque é lá onde está a glândula pineal, e o SARA. O que é o SARA? É a professora? Não. Sistema ativador reticular ascendente. É aquilo que vocês ativam todo dia de manhã quando toca o despertador. Acorda! Aí tu levanta, opa! O menino ali ativou o SARA dele agora, que ele estava meio dormindo, eu fiz uma corda, ele tá. Pois é. O SARA controla essa atividade de resolve. Certo? Sistema ativador reticular ascendente. É como se fosse o interruptor do cérebro. Vai! Certo? Hipotálamo, hipófise, glândula pineal, sistema nervoso autônomo, endócrino, termorregulação e lá onde passa a artéria basilar que faz todo o aporte vascular cerebral. Certo? Beleza. Bom, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipófise, quiasma, sinais são semelhantes ao do córtex. Tálamo corticais ou prosencefálicas, né? São as síndromes diencefálicas, né? Prosencefálicas, né? As diencefálicas são semelhantes ao córtex cerebral, porque as estruturas têm ligações muito intrínsecas, então é difícil de você diferenciar. Quando ocorre a alternância do andar em círculo, então o paciente por horas anda só para a direita e depois passa a andar para a esquerda, é outro detalhe importante, é aqui. E alterações endócrinas, considerado encéfalo também, porque lá está o quê? Hipotálamo e hipófise. Né? Só lembrar, eixo hipotalâmico hipofisário e adrenal, eixo hipotalâmico hipofisário e tireoide. Né? O centro de controle do sistema endócrino, neuro, a porção neuro disso, está toda aqui no diencéfalo. Tá? Mesencéfalo. Mesencéfalo está lá no tronco encefálico. Fica repetitivo, é chata essa parte. Lá está a formação reticular. Na formação reticular tem os centros. Cardioinibidor, cardioacelerador, centro respiratório, centro da fome e, salvo engano, da sede também. Trato extrapiramidal, modulação da dor, tudo está lá. O SARA e o controle do sistema nervoso autônomo. Tudo isso está aqui no mesencéfalo. Certo? Estado mental alterado.
Então, paciente agitado, extremamente ligado, pode ser extrativação do SARA. Ok. Onde que está o problema? Mesencéfalo. Pode ser? Pode. Pode. Origem dos neurônios motores superiores. Mais na frente a gente vai ver o que é o conceito de neurônio motor superior e inferior. Boa parte deles saem daqui do mesencéfalo, tá? Núcleo rubro, que é o núcleo motor, tá aqui também. Ponto de decussação. O que é ponto de decussação? A decussação é aonde se trocam as informações do lado direito para o lado esquerdo. Isso é o que chama de decussação. O principal ponto de decussação entre os hemisférios cerebrais e o restante do tronco encefálico é aqui o mesencéfalo, tá? No mesencéfalo é onde estão essas principais estruturas de decussação. Se a lesão é pós-mesencéfalo, toda ela, se tiver alteração de marcha, ela é ipsis ou é contralateral? Ipsis lateral. O que significa ipsis lateral? Do mesmo lado. Certo? Por isso que o AVE no prosencéfalo é contralateral, porque está antes do ponto de decussação. Passou do ponto de decussação, a lesão é depois do ponto de decussação? É. Então vai ser ipsis lateral. Certo? Então, quando tiver lesão rostral ao mesencéfalo, a paresia é contralateral. Se for caudal ao mesencéfalo, a paresia é ipsis lateral. Alterações de nervos cranianos terceiro e quarto é o quê? Aonde é a lesão? Mesencéfalo. Qual é o terceiro? Óculo-motor. E o quarto? Troclear. Certo? Beleza. Ponte. Se é ponte, une dois pontos. Beleza. Estado mental alterado, porque o finalzinho do SARA é lá na ponte. É. O finalzinho dele é lá, pode estender até o bulbo praticamente, mas é lá. Então, estado mental alterado, pode ser lesão pontínuo? Pode. Neurônio motor superior. Se houver lesão de neurônio motor superior a partir daqui, a paresia é ipsis lateral. Tratos sensoriais. Então, aqui também. Então, déficits proprioceptivos. Aqui também tem, tá? Não é déficit proprioceptivo inconsciente, aí é cerebelo, é déficit proprioceptivo consciente. Consciente. Núcleo respiratório, está aqui. Paciente TCE pode vir com alterações de padrão respiratório. Eu não coloquei na aula de vocês todos os padrões respiratórios, nem aprofundei nisso não, porque também é outra desgraceira de você aprender aquilo ali. Mas respiração de bióticos, mal, é importante você saber, certo? E por vezes essas alterações neurológicas levam à alteração da respiração e do padrão respiratório. Quem controla? Núcleo respiratório. Você precisa ficar pensando em respirar para respirar? Não. Quem controla? Ponte. Certo? Ponte. O controle da micção também é aqui e origem do nervo trigêmeo. Então, lesão periférica de nervo trigêmeo, a lesão é aonde? Não, é no nervo trigêmeo. Agora, lesão central do nervo trigêmeo, onde é o problema? Na ponte. E a ponte está onde? Pensa numa árvore. Tronco encefálico. Diga. Reflexo de defecação de urina tem origem medular. Vá falando. A pergunta é sobre o reflexo da defecação e da urina. Mas de quem? Do bebê? Medular. Sim. Não. Então, medular, Sim. tá. Aí você falou, né, da ponte, mas para tornar consciente. Consciente. Certo?
a percepção disso. Agora, por exemplo, sabe aquele reflexo que a gente faz no filhote? O neonato tem isso. Criança também tem. Se você ficar esfregando ou o lulu do cachorro, ou o pênis, ou próximo da região genital, ele urina, não urina? Pronto. Isso aí vai por arco reflexo. Agora, ter a consciência de que, opa, preciso urinar, vou ali e vou comprimir a bexiga. Quem controla isso? Ponte. Certo? Isso aí sim, tá? Beleza. E no caso da defecação, aí é via nervo vago. Tá? Beleza. Bom, tronco encefálico, bulbo, estado mental alterado, tá lá o SARA também, certo? Então, o final mesmo, só o rabinho do SARA, ele faz essa curva todinha aqui, ó, daqui até aqui em cima. Sistema ativador reticular ascendente. É esse ligar do cérebro de uma vez só. Pronto. O final dele é aqui no bulbo. Só a caudinha, bem o finalzinho. Certo? Então, por vezes pode estar alterado. O que a gente tem que correlacionar com o estado mental alterado? E tá vendo que estado mental e comportamento é extremamente importante? Olha o quanto eu falei de estado mental. A gente tem que correlacionar com lesão de par de nervo craniano para ajudar a gente a localizar se é diencéfalo, mesencéfalo, tronco, bulbo, se é hemisfério cerebral, para poder fazer essa avaliação e correlação do estado mental, se é ou se não é prosencefálico ou se é as outras alterações em tronco encefálico. Tá. Final da formação reticular, então tá lá, SARA, sistema nervoso autônomo, controle motor extrapiramidal, modulação da dor, certo? Então, tanto ponte como bulbo tem origem e tem modulação de controle de vísceras? Tem. E todos esses neurônios motores superiores, eles vêm através da medula e vão inervar essas vísceras. Tem esquemas e mais esquemas de vocês verem de onde parte cada nervo que vai inervar uma víscera específica. Seja para modular dor ou seja para modular atividade. Aí pensa em atividade, principalmente micção e trato digestório. Beleza. Certo? Se é essa pergunta que você tinha, acho que complementa a resposta aí. Tá? Tem esquemas e mais esquemas disso. Certo? Beleza. Decussação piramidal, neurônio motor superior aqui, se houver lesão, paralisia ipsis lateral, tudo que for daqui para baixo agora é tudo ipsis lateral. Tratos sensoriais, núcleo vestibulares, síndrome vestibular central, o nistagmo e o head tilt da síndrome vestibular central, parte dela pode estar aqui no bulbo. Depende muito de qual fase da doença está, e aí a gente precisa de imaginologia avançada, então entenda por isso tomo e ressonância, para poder definir exatamente se é no lobo occipital propriamente dito ou se é bulbo, beleza. Se é nos núcleos vestibulares, beleza. Então, a gente precisa disso para poder delimitar onde que está a lesão. Mas a gente correlacionando o exame neurológico e não tendo alteração em outros locais, o nistagmo e o head tilt indicam muito que provavelmente é bulbo, certo? Tem diferença. Tanto a síndrome vestibular central como periférica tem diferença do tipo de nistagmo. Isso é extremamente importante. Mais tarde a gente chega lá. E origem do 6º até o 12º par de nervo craniano. E é aí aonde o bicho pega com relação à síndrome vestibular central. Você tentar diferenciar qual par está afetado e qual não está e dizer se é bulbo ou não. Porque todos esses partem de lá. Certo? Beleza. Beleza. O vestíbulo coclear está lá. Tá. Passa exatamente aqui. Certo? Ok. Aí se tem síndrome de Horner ou não, é outra história. Tem a origem dos porquês, a gente já chega lá. Bom, síndrome cerebelar. O cerebelo não é o cara que faz a coordenação fina. A chave de entender a ataxia cerebelar, as formas de ataxia,
se ela é proprioceptiva, se ela é vestibular, se ela é cerebelar, é justamente você entender o que cada um faz. Então, no caso da cerebelar, a marca do cerebelo é o tremor de intenção. O cachorro parado não treme. Quieto, parado. Ele não treme. Agora ele foi andar, aí a cabeça fica tremelicando, que nem aqueles bonecos cabeção de futebol. Pronto. Fica daquele jeito. Ou dismetria e hipermetria. Ele anda curto, longo, curto, longo, curto, longo. Ou então longo pra caramba. Passo de soldado. Tchá, tchá. Pois é. Parece engraçado, né? Eu vi que você puxou uma risadinha aí, mas não é não. Se tiver acontecendo isso, corra que o bicho pega. Bom, então, hipermetria, tremores de intenção, seja de cabeça e membro, sem necessariamente paresia. Movimentos incoordenados, que não tem ajuste fino do tônus muscular. Pode até ter tônus, mas um tônus irregular. Tá? Coordenação vestíbulo-cerebelo, quem faz é o lóbulo flóculo nodular. Quem controla o equilíbrio do corpo? É a coordenação entre 3 estruturas. Quais são? Quê? Língua, dedão do pé e dedo polegar? Quais são? Lobo temporal, mas quem leva até o lobo temporal? Quem conecta nele? Cerebelo. Quem? Né? Esquece a medula. Aparelho vestibular. Cóclea ou caracol, junto com o trato vestibular e o cerebelo. Quem conecta esses dois é o lóbulo flóculo nodular. Tá, essa estrutura. E mais quem? Gentileza no ônibus passa mal por causa disso. Visão. É a coordenação entre a visão, aquilo, o líquidozinho que está lá dentro da cóclea mexendo, e o que ela sinaliza para o lobo temporal, que manda para o flóculo nodular, e a coordenação com o cerebelo. Isso determina o equilíbrio. Quando tem incoordenação entre isso, você enjoa e depois você vomita. É a chamada cinetose. Aí nega leso, vai andar de ônibus e fica olhando o matinho passando na estrada. E fica se perguntando por que eu estou enjoado. A culpa é do ônibus. Não, trouxa, a culpa é sua. Você está olhando para o matinho. Olha para a montanha, aí você não vomita. Ou então olha para frente. Porque o nosso cérebro ele não é tão inteligente assim. Ele trabalha muito bem essa questão da imagem que vem para a gente e ele consegue mensurar, entender a velocidade muito bem assim, desse jeito. Vindo. E aí, pode balançar como for. A menos que você tenha uma labirintite, alguma coisa assim, aí você sente um pouco mais. Mas, tirando isso, vai que é de boa. Agora, fica olhando para o lado para tu ver. Certo? Por exemplo, eu ando muito de kart, é um vício meu. Kart, paintball, basquete. Fórmula 1 e aviação. São os meus vícios. Aí, o que acontece? Ando muito de kart. Tem hora que dá enjoo por conta do cheiro de borracha, gasolina e óleo. Mas para quem gosta é bom. E eu gosto. Beleza. Mas eu não sinto enjoo de estar ali rodando. Não sinto enjoo com isso. Mas tem muita gente que quando roda a primeira vez, só falta morrer. De tanto vomitar. Ah, mas é só 15 minutos. É, balão. Vai lá. Vamos lá. Certo? Vamos lá para tu ver. Então tem gente que realmente não aguenta, né? Ou parque de diversão. Segredo para não vomitar em brinquedo que roda. Olha para um ponto fixo que teu olho consiga acompanhar junto do brinquedo e faz esse movimento. E trava o abdômen
e contrai lá embaixo para tu ver. Tu não vomita nem com a porra. É a mesma coisa que piloto de avião faz quando trabalha força G. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa que eu faço quando eu estou entrando na curva lá no Paladino. Tem umas curvas bem rápidas. E aí... E entro sem respirar. E só vai. Porque se eu simplesmente deixar, aí já eu fico enjoado. Ou outro exemplo prático também, quem já pescou em alto mar, ou já teve a oportunidade de andar de navio, seja no mar, seja em rio, né? Aquela sensação de ficar marejado. Geralmente quem fica marejado é quem fica balançando junto com o barco. Você não balança junto com o barco, você controla com o seu joelho. E deixa o balanço acontecer. E acompanha em partes. Você não vai junto com o navio. Você deixa acontecer. Aí o enjoo passa. A pessoa pode empurrar Dramin que não passa. Certo? Beleza. Quem controla o equilíbrio? Vestíbulo cerebelo em coordenação com aquilo que vê. Tá, aí quer dizer que a pessoa que é cega não tem isso? Tem também. Ela não deixou de ter ouvido, não. Controla do mesmo jeito. Certo? Agora, se a sensação é maior ou menor, aí eu não sei, teria que perguntar para uma pessoa que não tem a visão. Certo? Mas essa tríade aí controla a sensação do enjoo e de desequilíbrio, mas o equilíbrio propriamente dito, quem controla é essa coordenação aparelho vestibular cerebelo. Oi. Pode apresentar esses mesmos sintomas? Pode, se tiver extracraniano, né? Antes de entrar para o crânio mesmo, ali na saidinha da cóclea, aí vai ter síndrome vestibular periférica. A nível de nervo vestibular, entenda que a nível de nervo vestibular já se considera central. Certo? Se a lesão for na cóclea para fora, aí síndrome vestibular periférica. Certo? Porque aí está extracraniano. Certo? Déficits de ameaça são ipsilaterais, visão normal. O paciente ele tem visão, mas não tem resposta de ameaça. Como que traduz isso? Lá na prática a gente vai ver. Ele não tem ameaça, mas tem visão. Como é que eu sei que a retina está funcionando? Jogo luz no olho e tem reflexo pupilar. E depois faz consensual. Atrasado, mas faz. Faz. Beleza. Nervo óptico tá ok. Ok. Óculo motor também tá ok. Parte do trigêmeo também tá ok, ainda mais se ele piscar, assim, se ele fizer ofuscamento. Mas se você fizer ameaça, não. Pronto. Beleza. Olha lá. Pode ser aqui também. Visão tá normal, mas tem déficit de ameaça. Déficit. Não é ausência. Ele não está cego, ele tem déficit, tá? Cegueira, propriamente dita, é lobo qual? Occipital. Tá? Beleza. Síndromes medulares e síndromes periféricas. As síndromes medulares e periféricas são chamadas de extracranianas. O que a gente precisa saber? Se tem alteração proprioceptiva, sem alteração de nível de consciência e ou alteração de pares de nervos cranianos. Se tiver assim, é extracraniana. Aí o problema ou é na medula, ou é nervo periférico, ou é placa motora. Extracraniana, aparentemente, parece ser mais fácil, né? Mas não é não. Bom, o que acontece? Já a gente vai ver um conceito que é extremamente importante que vocês sabem. Eu chamo de neurônio motor superior e inferior. É o mesmo rolê da pré-carga e da pós-carga lá na cardio. Se você não souber essa porcaria, você não sabe de nada. Pra cá, nada. Você vai se embananar. Vai se embananar quando falar de síndrome medular. Certo? Então, presta muita atenção. Alterações de medula espinhal, a gente tem que
compreender neuroanatomia, fisiologia e exame neurológico com perfeição. Não tem para onde correr. Por quê? Porque respostas normais indicam integridade das vias? Sim. Existem respostas alteradas, tanto para déficit, pouco, ausência total, ou resposta também exacerbada. Déficits neurológicos indicam lesão ou disfunção. Localização da lesão é extremamente importante para determinar se a lesão é focal, multifocal ou difusa. Por quê? O paciente pode ter, por exemplo, hérnia de disco em um disco intervertebral ou em mais de um disco em pontos diferentes. Pode ter um aqui e um aqui. Ou pode ter dois aqui embaixo. Ou pode ter aqui próximo, né? Porque daqui para trás já não tem mais. Pode ter dois aqui no meio. Determinar essa localização é extremamente importante para saber se são lesões focais, multifocais ou difusas. Além disso, ele pode ter um disco aqui e pode ter, sei lá, a genesia do dente do áxis. Beleza. Pode ser. Pode ser. Síndrome de Wobler, né, que fica fazendo essa variação da estrutura e aí o paciente para de andar e volta a andar, para de andar e volta a andar. Ele anda um pouquinho mais, ele cai. Aí você bota, ele fica normalzinho, você começa a andar, ele movimentou demais, atla e axis faz isso e ele para de andar de novo. Síndrome de Wobler. Beleza. Ok. Vamos revisar? Sistema nervoso central periférico. Medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, mas extracraniano. Ok. A medula espinhal, ela é uma cordinha que tem várias estruturinhas, certo? Então, se a gente cortar, eita ferro, se a gente cortar a medula no meio, né? Na medula espinhal, a estrutura lá no cérebro, né? A massa cinzenta está fora, né? O corpo dos neurônios está na massa cinzenta e o corpo, a extensão dos axônios é a massa branca, né? A substância branca. Na medula espinhal isso se inverte. A substância cinzenta está no meio e a branca está nas periferias. Concorda? Pode discordar, mas se você discordar, está brigando com o livro. Certo? Com a anatomia. Ok. E com a histologia, né? Bom, toda raiz nervosa tem uma porção, um trato dorsal e ventral. Todo trato sensitivo é a raiz dorsal. Todo trato motor é ventral. Certo? Então, ele sobe dorsal e ele desce ventral. Certo? Beleza? Beleza. Bom, a medula espinhal nada mais é do que essa cordinha, esse cilindro de tecido nervoso, contido pelo canal vertebral, tá? Envolvido por meninges, quais são? Dura e aracnoide. Tá. E protegido por um conjunto de vértebras. São 4 conjuntos, cervicais, torácicas, lombares e sacrais. Certo? E calibre não é uniforme. Ela começa mais grossinha, aí tem um pontinho que ela começa normal, aí ela tem um ponto que dá uma engrossadinha. Como é que é o nome desse primeiro ponto? Intumescência cervical. Aí depois ela fica normalzinha de novo, aí lá embaixo tem uma segunda que é lombar. E depois, o finalzinho, cauda equina. Beleza.
Bom, como que a gente divide os 4 segmentos? Cervical, cérvico-torácico, tóraco-lombar e lombo-sacral. Isso é extremamente importante? É. É para decorar? Não, é para aprender. E isso é extremamente importante quando a gente falar de lesão medular. É muito importante mesmo. Se você não aprender isso aí, por quê? Para falar sobre os estados de paresia. Se você não entender isso aí, você vai se embananar. E pode ter certeza que eu vou perguntar sobre isso. Estude. Certo? Cervical vai do C1 a C5. Cérvico-torácico vai da C6 a T2. Tóraco-lombar T3, L3. Lombo-sacral L4, S3. Certo? Cada porção lesões em cada um desses aqui causam estados de paresia diferente. Já chegamos lá. Bom, então, no final do segmento cervical para o começo do torácico, nesta transição tem a intumescência cervical. Dela parte o plexo braquial. Plexo braquial controla o quê? Exatamente, campeão. Depois, lá embaixo, no final do torácico e o comecinho do lombar, a gente tem o plexo lombosacro, que parte da intumescência lombar. Quem que essa bonita controla? Os membros pélvicos. E o cone medular, que está ali depois, a partir do cone medular, que é onde vai afinando e tem as fibrinhas separadinhas. Que estrutura o nome dessa? A cauda equina. Daí partem os ramos dos nervos que controlam micção, defecação, controle de cólon reto, certo? Sensibilidade perineal e o movimento e o tônus da cauda, porque também desse nervo vão para as vértebras caudais, que daí controla a musculatura da cauda, certo? Tá. Do cone medular para trás, cauda equina, aqui está o final da coluna, certo? Então, do cone medular parte e da cauda equina vai até o final, certo? Beleza. Agora preste muita atenção. Neurônio motor superior e inferior. Era em você que eu ia mesmo. E ele acordar. Vá lavar o rosto, vá. Vá, mulher, vá. Volte e depois toma um café. Vocês são muito soninho, velho. Caramba. Então vamos lá. Neurônio motor superior e inferior. Neurônio motor superior é o neurônio que é o comandante. Neurônio motor superior é comandante. Neurônio motor inferior é o comandado, é o pau mandado. Bota a data, por favor. O neurônio motor superior é o cara que vem de lá de cima vem lá do coco, passa pela medula inteirinha e dá o sinal de faz ou não faz. Certo? Principalmente o sinal do não faz. Ele quem comanda. Então, início do movimento voluntário, estimulação ou inibição dos neurônios motores inferiores. O neurônio motor inferior, ele é o início do sistema nervoso periférico. Ele está fora. Tá?
Esse neurônio motor, ele está fora do sistema nervoso central. Ele é o que vai se ligar no músculo. Exemplo, nervo radial. Ele está passando aqui. Ok. Controla essa galerinha aqui. Ele veio de um ramo que chegou e passou lá pelo plexo braquial, que foi para a intumescência cervical. Ah, onde é que está o neurônio motor superior? Da intumescência cervical para cima. Certo? Esse ramo que veio do plexo braquial e está inervando que vem, opa, virou nervo radial, beleza. Neurônio motor inferior. Tá. Esse é o cara que inerva o músculo e mantém o tônus muscular. Certo? O neurônio motor inferior, ele está em constante estado de ativação? Parcialmente sim. Certo? Beleza, tá lá. Ele precisa do fluxo inibitório do neurônio motor superior para poder fazer, indicar o relaxamento do músculo. Ou modular o movimento. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E começa a andar. Certo? Parece leseira falar assim, mas garanto a você que se você treinar assim, você aprende. É difícil para mim, é difícil para vocês, vai fazendo, vai treinando que vai funcionando. Tá? É lendo e tentando imaginar a coisa ou fazer a coisa. Faz desse jeito que você vai ver que funciona. Certo? Beleza. Lesões em neurônio motor superior, veja só, muito importante, causam paralisia ou paresia espástica. Por que espástica? Porque você perde o controle do fluxo. Qual? Excitatório? Inibitório. Sem neurônio motor superior, desse jeito. Por quê? Não tem o fluxo de inibir e promover o relaxamento. Certo? Vai ter hiperreflexia? Vai, porque existe uma coisa chamada arco-reflexo. Pode ser. Ou porque não é arco-reflexo, tá? Mas tá tenso ali. O neurônio motor inferior não tem fluxo inibitório. Não tem um que diga para? Não para. Vai ocorrer atrofia muscular? Vai, mas de forma lenta, por desuso. Ah, meu irmão, que droga. Certo? Vai ocorrer atrofia muscular? Vai. Mas é atrofia muscular por desuso. Certo? Já o neurônio motor inferior, ele causa paresia ou paralisia do tipo flácida. Certo? Paralisia do tipo flácida. Essa paralisia causa flacidez mais rápida, neurogênica. Por quê? Porque você não tem tônus muscular para ter atividade muscular para poder justificar que aquele músculo está daquele tamanho. Lei do uso e desuso. Músculo, atrofia, certo? Só que é uma atrofia mais rápida. Por isso que é extremamente importante, certo? É extremamente importante a fisioterapia motora de pacientes que têm trauma medular. Porque havendo a possibilidade de recobrir esses movimentos, cara, com atrofia muscular, esquece. Não vai voltar. Certo? Então, o estímulo muscular é extremamente importante. Ó, vê só. Quando eu estourei esse joelhinho aqui, jogando no dia da pré-estreia do Harry Potter Relíquias da Morte, parte 2. Aliás, parte 1. Certo? Eu ia com meu irmão. Aí eu desobedeci minha madrasta. Desobedeci não. Ela falou para eu não ir. Aí eu fui. Ela não disse, te proíbo de ir. Então eu fui porque eu tinha escolha de ir. Só que ela me amaldiçoou, desgraçada. Ela falou, não vai, tu pode se machucar. Aí eu fui. O que aconteceu? Primeiro lance do jogo, me ferrei. Me ferrei. Certo.
que isso tem a ver? Muito simples. Eu passei 1 mês e meio com a perna lá imobilizada. O que aconteceu com essa perna? Eu já não tenho a perna grossa, afinou ainda mais. Necrosou? Seu animal! Vou dar uma necrose na sua cara, rapaz. Vá à casa da... Não, porra. Ó, volta. Atrofia. Atrofia. Aí você vai fazendo fisioterapia, vai tendo contratura muscular, e para você fazer isso voltar é uma desgraça, porque dói, cara. Por quê? Começa a ocorrer contratura, a musculatura está tensa e também a aderência das fáscias. Quebrar a aderência das fáscias é foda. Certo? Então tinha que puxar a perninha. E haja dor. E é dor, cara. É dor. Pode perguntar para qualquer pessoa que teve que passar muito tempo ou com o braço travado no lugar, porque fraturou mesmo, ou então perna, e ficou muito tempo com a perna estendida. E a fisioterapia era mais eletroestimulação. Podia fazer a eletroestimulação que fosse. Mas ocorre atrofia por desuso. Beleza. Né? Então, é lenta. É lenta. Tá lá, mas é desuso. Certo? Então, isso aí é só para você lembrar. Se você não fizer, aí o bicho vai ter contratura e para voltar é mola. E a mesma regrinha vale para o paciente fraturado. Certo? Seja trauma medular ou necrose, seu animal. Seja trauma medular ou seja uma fratura, por exemplo, fraturei o fêmur, beleza. Vai fazer lá gato, quebrou a perna, fraturou o fêmur. Vai fazer lá fixador externo, vai fazer placa, vai ser o que for. Ok. Tem que fazer fisioterapia, porque vai haver contratura, e uma vez havendo contratura, para você fazer o movimento desse bicho voltar a andar, é mola e dói. Dói muito, muito mesmo. Só quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Certo? Espero que nenhum dos senhores e senhoras passem por isso. Beleza? Beleza. Até hoje, qualquer jogadinha que eu dou, eu me lasco. Porque esse final de semana eu joguei paintball, airsoft. Fui jogar airsoft. Eu tô com dor até agora. Mal consigo descer a escada. Semana retrasada eu fui jogar basquete na quadra. Joguei. Pronto, me lasquei. 4 quedas e fiquei lá com a perna doída a semana inteira. Era a coisa que eu mais gostava de fazer. Enfim, acabou. Acabou. Então, vamos lá, ó. Garoto necrose, olha pra cá. Mas agora eu tô mirando em você. Cervical. Ó. Presta atenção aqui. Vem aqui agora. Venha. Tô pedindo não, tô mandando. Vem aqui agora. Vem aqui. Então vá-se embora. Para de conversar, seu maluco. Tô vendo você, viu? Ó, vamos lá. Lesão cervical, segmento cervical. Presta atenção agora, é sério, é sério. Foca, foca. Lesão cervical. Paciente pode ter tetraplegia ou tetraparesia do tipo espástica, de C1 a C5. Espástica. O primeiro raciocínio da pessoa é, putz, detonou o pescoço, pronto, vai ficar tetraplégico, flácido. Não, é espástico. Por quê? Porque nessa região foi neurônio motor superior. Certo? Neurônio motor superior. O inferior e a conexão interneurônio com a intumescência está preservado? Está espástico. Ou então, durinho assim. Tem tônus. Ria não.
Cérvico torácico, C6 a T2. Eita, é exatamente no local aonde passa a intumescência cervical. É. Pois é. O que parte da intumescência cervical? O plexo. E o plexo é o início do quê? Neurônio motor? Inferior. Inferior. Pronto. No membro torácico é flácido. Nos membros pélvicos é espástico. Aqui é tetraparesia mista. Mista. T2. Professor, e se for uma compressão medular somente de um lado? Beleza, é a mesma coisa, mas ípsis lateral. É. Ípsis lateral. Tóraco lombar. Paraplegia ou paresia espástica. É o gato que tomou um tiro na coluna entre T3 e L3. Aí ele passa uns diazinhos sem andar. Aí você faz anti-inflamatório, tira a dor, não sei o que, já ele tá andando assim, ó. Mas a perna vai de um jeito, os bracinhos vão de um jeito e a perna vai assim, ó. É o que chama de andar medular. Quem que está controlando esse andar aí? Também, mas o que está agindo para fazer isso aí? Pensa. Isso aqui, ó. Isso aqui lembra o que para vocês? Aonde? Arco reflexo. Ele não está andando de forma consciente. A perna está indo para, o braço está indo para frente, está arrastando e reflexo, arco reflexo é o que está fazendo ele andar. Se você fizer o reflexo patelar desse bicho, ele não faz isso aqui, ele faz isso aqui. Exacerbado. Paralisia espástica ou paraplegia espástica. É o andar medular. O paciente ele até volta a andar, mas é esse andar estranho, andar medular. Certo? É bem estranho. É. Mas ele voltou a andar. Calma. Se a causa da lesão permanecer, pode ser que isso pare. A depender do que ela cause, se causar isquemia principalmente. Certo? Não se anime, não. Lombo sacral, paraplegia e paresia flácida. Eita, é exatamente onde passa o quê? Aqui? Intumescência lombar. Esse é o cara que anda de cadeira de roda. Não estou fazendo piada, não. Mole. Certo? Isso não é piada, não. Tá? Herbert Viana, por exemplo. Cantor dos Paralamas. Ele caiu de avião, ele e a mulher dele. Certo? Beleza. Bom, se a gente meio que repete lá no final, cara, não vai dar tempo. Mas, basicamente, essa tabelinha aqui é a tabelinha de prognóstico de acordo com os sinais de compressão e os déficits. Então, só déficit proprioceptivo, bom. Se houver paresia ou paralisia, regular. Se houver perda de dor superficial, regular. Se houver perda de dor profunda, prognóstico mal. Com relação ao retorno do paciente às suas funções normais. Certo? Bom, esse dicionário de termos semiológicos da locomoção, eu simplesmente vou passar direto. Vejam esses, peguem mais termos, tem lá no livro, tem uma porrada de coisa. Não vou ficar explicando um a um, senão não vai dar tempo. Causas de ataxia. Então, ataxia sensorial, a falha é na transdução de sinal, o problema está na medula. Ataxia sensorial.
Mas aí não seria assim, seria... Certo? Não tem tremor, só tem ataxia, incoordenação, tá? Lesão medular leve causa isso aqui. Certo? Ataxia vestibular, perda de equilíbrio relacionada ao ouvido médio interno, vias de nervo vestíbulo coclear ou núcleo vestibular. O paciente tem o quê? Nistagmo, perda de coordenação de movimento da cabeça. Ataxia vestibular. Cerebelar, tremor de intenção. Quero andar e, opa, estou parado, tem nada. Hipermetria, posição em base ampla. Não consigo ficar na posição de sentido. Certo? Sentido? Tá, essa posição aqui. Não consegue. Não consegue mesmo. Tem que ficar assim, ó. Beleza? Só lembrar disso aí. Aí, também dicionário sobre termos de consciência. Não vou entrar, mas prestem muita atenção com isso aqui. Tem muita questão que é fácil e tem pegadinha com relação a isso aqui. Certo? Alerta, vigília, depressão, letargia, obnubilação, estupor, coma, confusão, desorientação, delírio ou excitabilidade. Pegue, leia, escreva. Não vou ficar explicando isso aqui, senão não dá tempo da gente terminar a aula. Certo? Sensibilidade. Hiperestesia, parestesia, hipoestesia, analgesia. Também vão lá, leiam. Que é português, é semântica. Tu lê, entendeu, entendeu. Pronto. Não precisa ficar explicando aqui. Mas hiperestesia é sensibilidade excessiva. Resposta exacerbada, hiperestesia. Certo? Então também vão lá, leiam, senão a gente não finaliza nunca essa aula. Tônus, mesma coisa. Hipertonia, atonia, hipotonia. Tá? Vai lá, lê, resolve você por você. E aí vamos para o exame neurológico. E vamos correr para dar tempo. Acho que vai dar. 2h42. Bom, o exame neurológico, ele é a base da neurologia clínica. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Lanvetti, um dia desse, eu dei uma palestra sobre isso aqui bem rapidinho. É o resumo do resumo do resumo dessa aula. Tá? Então, base da neurologia clínica, determinar se existe doença do sistema nervoso. Começa na exploração clínica. Não é para estar fazendo exame complementar para descobrir se tem. No exame neurológico, ele já te dá um arcabouço de informação suficiente para você já determinar a partir do exame neurológico. Lembra que eu falei que a neurologia como especialidade, em termos de equipamento que você precisa para examinar o paciente, é a mais barata que tem? Você precisa disso aqui e de uma pinça. Acabou. Acabou. Só isso. Agora é difícil pra caramba. Mas é bom. É bom também. Já que a galera gosta de falar de dinheiro, é bom de ganhar dinheiro também. Mas você nunca vai parar de estudar. Nunca. Tá? Determinar a localização da lesão. Se você não localiza a lesão, você fez o quê? Nada. Fez nada. Certo? Não fez nada. É duro de ouvir isso. Eita, quase cai. Coisa boa. Do chão não passa. Olha, tá vendo? Foi brincar com ele aí, falar de mim aí que eu tive uma necrose na perna, danado. Olha, toma. Deus castiga. Toma. Olha aí, ó. Relaxa que o próximo é ele. A vingança é sempre plena. Ela pode matar a alma e envenenar, mas eu não estou nem aí. Então, determinar a localização, ó, presta atenção, foco, ó, ei, pra cá. Determinar foco, extensão, se a lesão é multifocal ou não. Progressão é extremamente importante e, óbvio, direcionar diagnóstico e prognóstico. Porque também se você não fez isso, você não faz serviço de clínico. Porque a base do exame neurológico, coisas simples como tônus, consciência e tudo mais, a gente até pode treinar alguém. Agora, o exame neurológico é o veterinário.
Ok. Mas isso aqui em medicina humana, por mais que o neurologista vá lá e faça uma primeira vez, o enfermeiro em neurologia faz também. Certo? Faz também. É porque os nossos enfermeiros não são profissionais de nível superior. Portugal tem formação de nível superior de enfermagem veterinária. Eu posso delegar para ele, ó, vá lá, faça o exame neurológico, traga lá a escala de Glasgow. Pronto, beleza. Está aqui, localização da lesão. Confere lá, doutor. Beleza, eu vou lá, confiro, pá. Beleza, foi. Tchau. Acabou. Isso acelera os processos. Aqui a gente tem isso? Não. Paciência. Bom, sequência do exame neurológico. Mesmo rolê da oftalmo? Mesmo rolê da oftalmo. A gente adota a sequência como base, mas, óbvio, adapta paciente a paciente. Certo? Então, histórico e identificação é a primeira coisa. Avalie o estado mental, postura, locomoção, reações posturais, nervos cranianos, atividade motora, reflexos espinhais e, por último, sensibilidade. Porque na sensibilidade eu vou provocar dor e estresse. Esse aqui a gente deixa sempre por último. Tá? Sempre, via de regra, sensibilidade a gente sempre avalia por último, porque causa dor e estresse. E, gente, vocês vão ver que tem um desses que é para causar dor mesmo. E tem que haver resposta consciente. Se não houver resposta consciente, certo? Beleza. Histórico e identificação. Fui lá, identifiquei o animal, peguei tudo de informação dele. Por quê? Porque tem doenças que são relacionadas à raça, sexo, idade, contato com alguma substância, certo? Identificação do animal e anamnese. Idade, malformação congênita, coisa de bicho novo. Doenças do desenvolvimento, doença de bicho velho, tá? Neoplasias também. Olha lá, sexo, tem algumas doenças que podem ter predileção ou não. E aí, algumas têm predileção, por exemplo, adenocarcinoma de mama. É preferencialmente fêmea. Adenocarcinoma de próstata, só quem tem próstata é macho. Fêmea não tem próstata. Certo? Beleza. Então, além da identificação, anamnese histórico, completo. Isso aqui está desde o começo do curso, não precisa ficar repetindo, que tem que pegar histórico completo, né? Mas é muito detalhado. Por exemplo, eu falei em alterações de marcha, não falei? Bem rapidamente, andar compulsivo, se ele varia ou se não varia. Isso é importante. Tem gente que passa nisso direto, e isso é muito importante. É só você olhar, voltar lá nas síndromes intracranianas e ver que tem uma que o bicho roda para um lado e tem outra que ele varia. É, campeão, é para pegar histórico completo e detalhado. Óbvio, se for um TCE, é capum. Pegou, fez, olhou, pá, vai. Faz o que tem que fazer, terminou, fez tudo que você tinha ali em mente, agora volta e começa do zero. Evolução da doença, e aí você pensa de acordo com a evolução do paciente no tempo. Anomalias, transtornos relacionados à genética, anomalia estrutural, geralmente o desenvolvimento dela é linear, não tem muito o que melhorar ou piorar. Ela segue durante a vida do animal inteira. Trauma, lesões vasculares ou infecção, elas têm uma evolução de sinal clínico rápida e no decorrer do tempo elas vão cessando. Se tratar, se não tratar, às vezes o bicho morre. Morre mesmo. Experimenta não fazer nada. Certo? E neoplasia e doenças degenerativas, elas vão ocorrendo no decorrer do tempo. Então, em termos de prognóstico de evolução da doença, é mais ou menos assim que progride. Certo? Beleza. Então, aqui é uma curva de Gauss e aqui é uma hipérbole. Lembra da matemática, hipérbole? Função exponencial? Lembra não? Você não fez Enem não, meu filho? Fez. Mas não...
Regra de 3, velho. É por isso que tu tá na veterinária e não tá na engenharia, né, velho? É isso aí. Não, beleza. Tem problema não. Jesus perdoa. Bom, e para que essa galera aqui? Porque depois de finalizar tudo isso, a gente tem que fazer o Dinamite V ou vitamina D. Dinamite V ou vitamina D? Dinamite V ou vitamina D. O que é isso aqui? Causas. D, degenerações. I, inflamatório-infecciosas. N, neoplásica nutricional. A, anomalia. M, metabólica. I, idiopática e imune. T, trauma ou tóxica. V, vascular. Dinamite V ou vitamina D. Isso é bom de colocar em prova também. Parece decoreba, mas a partir do momento que você sabe o nome de cada uma, o que significa, você já começa a deduzir algumas causas e coloca lá. E tem no livro isso aqui também. Certo? Se você pegar o do Ronaldo Casimiro, aí como é um livro de neurologia, aí ele traz muitas causas. Se você pegar o livro de semiologia, ele traz poucas causas. Mas o vitamina D está lá. Certo? Serve para outros sistemas também? Mal serve. Mas para neuro ele é perfeito. Tá? Esse algoritmozinho aí, esse mnemônico do vitamina D. Tá? Vai lembrar? 3 pontos. Eu dou 3 pontos na tua testa, rapaz. Que 3 pontos o quê? Eu botei uma questão 2 pontos na prova aí, um monte de gente errou, rapaz. Questão dada do caramba. Meu Deus do céu, velho. Muita gente nem respondeu, cara. Que ódio. Que ódio. Tópico sensível, nada. Bora lá. Instrumental. Então, óbvio, presta atenção. Sempre que o paciente tiver alguma alteração de marcha ou déficit proprioceptivo, a gente tem que considerar também uma avaliação ortopédica completa. Por isso que a maioria dos veterinários que são ortopedistas dão uma estudadinha na neuro, aí depois começa a atender neuro também. Porque você faz um, tem que fazer o outro. Tá? Então, por isso que a maioria dos neurologistas que hoje a gente tem aqui, principalmente em João Pessoa, alguns deles começaram a fazer cirurgia ortopédica. Aí começaram a perceber que precisava, aí começaram a fazer neuro também. Eu posso dizer alguns nomes, mas eu não vou dizer aqui porque vai ficar gravado. Aí se ele achar ruim, na verdade isso é um elogio, mas se ele achar ruim, aí ele pode me processar. Vou fazer isso? Claro que não sou trouxa. Mas um deles eu conheço, inclusive. Gente boníssima, e um cirurgião foda. Foda. Certo? E agora está fazendo curso de neuro. Não sei se ele quer atender neuroclínica, mas eu acredito que seja principalmente para aprimorar a parte da ortopedia dele. Ficha neurológica bem preenchida. Aí vocês têm a ficha do hospital. E se der um Google aí, joga aí, ficha neurológica UFG. Eu gosto muito dessa ficha também, que é da Federal de Goiás. Certo? Muito boa. Ficha de neuro, ela é para facilitar a tua vida, ela é uma cola. Ela é uma filinha para você seguir o passo a passo. Tudo isso que a gente fez aqui, falou aqui atrás, da sequência. Certo? Ficha de neuro, sempre muito bem preenchida. No final dela lá, o que tem? Neurolocalização. Eita. Por isso que eu digo que não fez nada. Se você não fez neurolocalização, você não fez nada. Martelo, fonte de luz e pinça hemostática. Certo? Só isso. Só isso? Só. Mais nada. Não precisa mais nada. Um papel, uma caneta, um martelinho com a pontinha de borracha, uma luzinha, que hoje em dia todo celular tem uma lanterninha, e pinça hemostática. E a chave do Pix? Quer dizer para o mundo ouvir? Quer mais que precisa? Ficha neurológica, necessário martelo, fonte de luz, pinças hemostáticas e a chave do Pix. Boa, Gemiro.
bicho fechoso. Afrontoso. Bom, então avaliei estado mental, vamos lá para postura e locomoção. Então, para avaliar estado mental, postura e locomoção, primeira métrica é fazer o bicho andar. Como é que você avalia locomoção e postura sem fazer o bicho andar? Óbvio. Se o paciente é polifraturado, você vai fazer o bicho andar? Não, né, velho? Beleza. Mas aí você correlaciona com o exame físico geral. Ah, beleza. Aí você coloca na ficha impossibilidade de andar porque tem fratura no fêmur, nos dois fêmures. Então, politraumatizado, ok, beleza. Coloque na ficha. Se você não colocou, você não fez nada. Se você colocou, beleza, eu vou entender por que você não fez. Tá ótimo. Avaliar se o paciente não desvia de obstáculos, se tem dismetria, tremor de intenção, perda de equilíbrio, certo? Tu vai ter uma necrose na boca. É. Queda, head tilt, tá? O tipo de head tilt, se é no sentido horizontal, se ele faz autoauscultação, se ele faz andar em círculo, se é ipsis lateral, se é contralateral, ou seja, ele faz head tilt para um lado e gira para o outro, o head tilt para um lado e gira para o mesmo lado. Pode acontecer? Pode, ele gira a cabeça para cá e anda para o outro. Claro que pode. Certo? Paresia ou paralisia, medula espinhal, neurônio motor inferior. Correlacione. Qual segmento? Aí tem testes que a gente faz mais lá na frente. Certo? Bom, sempre lembrar. Tem alteração medular. Não tem alteração proprioceptiva de nível de consciência. Provavelmente é extracraniana. Beleza. Reações posturais. Não somente fazer o paciente movimentar, mas observar se tem estados de rigidez. Aqui para a aula eu vou colocar 3. Todos os 3 são patológicos, sim ou não? Schiff-Sherrington, descerebelação e descerebração. Todos os 3 são patológicos? Sim ou não? Qual? Schiff-Sherrington. Quando que Schiff-Sherrington não é? Mas não é da... Qual anestesia? Epidural. Né? Então, o paciente pode ter Schiff-Sherrington e não ser patológico quando faz epidural, tá? Qual a diferença do Schiff-Sherrington para descerebelação? É que no Schiff-Sherrington, né, a alteração está aqui e aí o paciente tem dor profunda e no Schiff-Sherrington ele tem flacidez dos membros pélvicos. Na descerebelação, o que ele tem é uma flexão no sentido abdominal dos membros pélvicos. Certo? Também pode e por vezes vai ter opistótono nas descerebelações, tá? Sem perda necessariamente de nível de consciência. É diferente da descerebração. Lesão grave e aguda do mesencéfalo. O paciente vai estar em estupor profundo ou coma, não vai estar nem em obnubilação, é estupor profundo ou coma. E vai ter opistótono por vezes, não é regra, mas paralisia espástica em base ampla dos 4 membros, tá? Olha lá, Schiff-Sherrington, vocês não vão ver tão bonitinho aí. Mas aqui na imagem dá para ver, e nesse caso foi RAC medular? Foi, beleza. Schiff-Sherrington. Aqui é descerebelação. Se fosse vídeo, se você olhar bem para a perninha dele, é como se a barriguinha dele tivesse um pouquinho dobrada, tá? E aí, aqui, não necessariamente tem opistótono. Aqui,
boa parte das vezes tem opstótono. Aqui ele não tem muito opstótono não, mas ele está com o pescocinho um pouquinho puxado, tá? Um pouquinho puxado. E o paciente pode estar, na descerebração, ele vai estar em estupor profundo ou coma e os 4 membros esticados, certo? Aqui, na verdade, não é Schiff-Sherrington, aqui é descerebração. Tá errado. Opstótono é esse tracionar da cabeça para o sentido caudal. Certo? Isso aí. Certo? Aí, para o lado? Não. Tem head tilt e tem autoauscultação. Posição de autoauscultação é quando ele bota o ouvido encostado no tórax. Certo? Tá. Aí tem opstótono lateral. Mas o nome é opstótono lateral. Mas para trás é só opstótono. Certo? Aí, reações posturais também vê lá na prática. A gente não vai colocar aqui. E aí, nervos cranianos. Certo? Vê na prática também. E é isso. Tá? Então, o que a gente vai ver lá na prática? Nervo craniano, reações posturais. A gente pode falar sobre 12 pares de nervo, por isso que é importante que as 2 turmas tenham animal. E eu não quero fazer em cavalo, porque enche o saco do bicho, e é muito maior, e o exame neurológico é diferente do que a gente faz em cachorro em algumas coisas. Eu não sei... Opa! Eu não sei conduzir exame neurológico completo no cavalo, não sei. Então... não vou também ficar improvisando nisso aí, não. Apesar de que eu sei que tem cavalo lá, bom de aula, lá na Baía de Grandes. Mas eu não vou fazer, não. Porque eu não vou submeter um animal a um enchimento de saco e um estresse desnecessário para fazer uma aula e não ser um negócio bacana. Certo? Beleza. Fora isso, mais alguma dúvida? Não? Não.